A vida dos 12 Césares, livro de Caio Suetônio Tranquilo, capítulo 3, que trata da vida de Tibério Nero César. Família patrícia dos Cláudios, pois há também, de igual nome, uma família plebeia, que lhe não era inferior nem em poder, nem em dignidade, saiu de Regilis, cidade dos Sabinos. Daí veio ela, com um séquito numeroso de protegidos, estabelecer-se em Roma, recentemente fundada, a convite de Tito Tácio, ou o que é mais provável, de Ata Cláudio, chefe desta família. 6 anos, mais ou menos, após a expulsão dos reis, ela foi admitida pelos senadores no número das famílias patrícias, recebeu da República terras além do Ânio para os seus sequazes, e para ela, um lugar destinado à sepultura, ao pé do Capitólio. Depois, com o decorrer do tempo, obteve 28 consulados, 5 ditaduras, 7 censuras, 7 triunfos e 2 ovações. Dos diversos prenomes e sobrenomes que a distinguiam, rejeitou unanimemente o prenome de Lúcio, porque 2 dos seus membros, que o adotaram, haviam sido condenados, um, por banditismo e outro, por assassínio. Mas, entre outros sobrenomes, tomou o de Nero, que em linguagem sabina significa bravo e valente. Muitos Cláudios se distinguiram por numerosas façanhas, outros, por numerosos delitos. Lembremos apenas os principais. Ápio Seco, que dissuadiu a conclusão de uma aliança com o rei Pirro, considerada por ele pouco vantajosa. Cláudio Caldeques, o primeiro a passar o estreito com uma frota, e expulsou os cartagineses da Sicília. Cláudio Nero, esmagou Asdrúbal ao chegar da Espanha, com forças consideráveis, antes que este fizesse junção das suas tropas com as do seu irmão Aníbal. De outro lado, Cláudio Ápio, de Regilis, decemviro encarregado da redação das leis, havendo tentado, para saciar a sua concupiscência, reclamar violentamente como sua escrava, uma menina de condição livre, foi a causa de uma segunda secessão da plebe contra os patrícios. Cláudio Druso, depois de ter mandado erguer a sua estátua com um diadema na testa, perto do Fórum de Ápio, tentou apossar-se da Itália por meio dos seus prosélitos. Cláudio Pulcro, na Sicília, como visse que os frangos servidos aos auspícios não comiam, fê-los jogar ao mar para que bebessem, visto não quererem se alimentar. Depois, travou a batalha naval, vencido e intimado pelo Senado a designar um ditador, indicou seu criado Glícias. Já as mulheres, ofereceram também igualmente, exemplos contrários. A mesma família deu as 2 Cláudias, a que retirou as areias do Tibre, onde encalhara o navio que conduzia Cibele, mãe dos deuses, com a súplica em voz alta, de que permitissem as potestades que o navio a seguisse, se é que estavam seguras da sua castidade, e a que foi julgada perante o povo por crime de lesa majestade, crime esse de novo gênero, por ter ela feito o voto público num dia em que a multidão compacta consentia apenas na passagem do seu carro e desejado, que seu irmão Pulcro ressuscitasse e perdesse uma segunda frota, para que assim, houvesse naquele momento, menos povo em Roma. Aliás, é fato inteiramente notório que a exceção de Públio Clódio, que para expulsar Cícero da cidade, se fez adotar por um plebeu, e ainda por cima, mais jovem do que ele, todos os Cláudios foram aristocratas e partidários absolutos, das prerrogativas e do poder dos patrícios, e se mostraram tão violentos e orgulhosos a respeito do povo, que mesmo sob o golpe de uma acusação capital, nenhum quis tomar o hábito de suplicante, nem humilhar-se em fazer rogatórios. Outros, no meio dos debates e das discussões, chegaram a agredir os tribunos do povo. Uma das Cláudias, que era uma virgem vestal, subiu ao carro do seu irmão, que triunfava apesar do povo, e o acompanhou até o Capitólio, a fim de que nenhum tribuno pudesse vetar ou interceder contra a homenagem. Foi portanto desta família, que Tibério César tirou a sua origem, e dos 2 lados ao mesmo tempo. Seu pai descende de Tibério Nero e sua mãe de Ápio Pulcro, ambos filhos de Ápio Seco. Lívia, pertencia à família por parte do seu avô materno, que por adoção, a incluiu nela. Esta família, não obstante plebeia, foi entretanto das mais florescentes, honrada com 8 consulados, com 2 censuras, com 3 triunfos, com a própria ditadura e com um magistério de cavalaria. Foi também enobrecida por personagens notáveis, particularmente por Salinator e por Druso. Salinator, na censura, apontou todas as tribos como culpáveis de leviandade, por tê-lo feito cônsul 2 vezes e censor, mesmo depois de tê-lo condenado a uma multa, após o seu primeiro consulado.
Já Druso adquiriu este sobrenome para si e para os seus descendentes, após ter morto numa luta, corpo a corpo, o chefe inimigo chamado Drauso. Conta-se também que, exercendo o cargo de vice-pretor, trouxe da província da Gália o ouro, dado outrora aos Senones, por ocasião do sítio do Capitólio e que não lhe fora retomado à força por Camilo, como diz a lenda, seu segundo sobrinho, nomeado patrono do Senado, em virtude do seu incansável concurso contra os Gracos, deixou um filho, que por haver se entregado a tramóias de toda espécie, numa semelhante dissensão, pereceu vítima de emboscada da fração adversária. O pai de Tibério era questor de Caio César, comandante da frota na Guerra de Alexandria e muito contribuiu para a vitória, e assim, foi nomeado pontífice, em lugar de Públio Cipião, e encarregado de conduzir colônias às Gálias, entre as quais as de Narbona e Arles. Entretanto, quando morreu César, todos com medo de perturbações propunham a anistia, mas ele chegou a opinar que se deliberasse a respeito das recompensas aos tiranicidas. Depois, ao concluir a sua pretoria, e ao ver no fim do ano a discórdia lavrar entre os triunviros, conservou suas insígnias além do tempo legal, acompanhando o cônsul Lúcio Antônio, irmão do triunviro, até a Perúzia e apesar da submissão dos outros, ele ficou sozinho, a sustentar a sua causa retirando-se em seguida, primeiramente, para o Preneste e em seguida para Nápoles. Após ter conclamado em vão os escravos à liberdade, rumou para a Sicília, indignado por não ter sido recebido imediatamente, por Sesto Pompeu, e quando foi proibido de usar os facês, passou para o lado de Marco Antônio na Acaia, mas logo retornou com ele a Roma, ao ser restabelecida a paz entre todos, e cedeu a Augusto que lhe pedira a sua mulher Drusila, que se achava grávida por então e já lhe havia dado um filho. Morreu pouco depois deixando 2 filhos, Tibério e Druso Nero. Julgavam algumas pessoas que Tibério tivesse nascido em Fundi, dando crédito à frágil conjectura de que seu avô materno era de Fundi, e porque logo em seguida, lhe foi levantada uma estátua da felicidade por decreto do Senado. Porém, de acordo com as tradições mais numerosas e mais seguras, ele nasceu em Roma no Monte Palatino, no dia 6 das calendas de dezembro, sob o segundo consulado de Marco Emílio Lépido e Lúcio Planco, após a Guerra de Filipe. É assim que seu nascimento vem sendo relatado nos fastos ou atos públicos. Entretanto, não faltam autores que lhe datem o nascimento no ano precedente, sob o consulado de Hírcio de Pansa, outros, no ano seguinte sob o consulado de Servilio Isáurico e de Antonino. Tibério Nero César, desde seu nascimento e em sua infância, foi exposto à fadiga e ao perigo. Certa vez, acompanhando seus parentes na fuga, foram traídos por 2 vezes com os seus vagidos, quando procuravam embarcar clandestinamente para Nápoles. No momento da invasão inimiga, o arrancaram do seio da ama de leite. Outra vez, porque o tiraram dos braços da mãe, que naquele instante crítico para as mulheres fracas, procurava aliviar-se do fardo. Foi conduzido a Sicília e a Acaia, e publicamente confiado aos lacedemônios, que se encontravam sob a proteção de Cláudio. Ao deixá-los, foram os fugitivos obrigados a terminar a viagem com uma marcha noturna, porém ao atravessar uma floresta, levantou-se fogo rapidamente, de todos os cantos pelos quais tentassem atravessar, era tanto fogo e de tal maneira foram envolvidos, que Lívia teve suas vestes e parte dos cabelos queimados. Ainda conservam-se à mostra em Baia, os presentes que ganhou de Pompeia, irmã de Sesto Pompeu, em Sicília, que é um manto clâmide, uma tranqueta e colares de ouro. Ao retornar à cidade, foi adotado por testamento pelo senador Marco Gálio. Recolheu essa herança, mas cessou logo de usar seu nome, porque Gálio pertencia ao partido contrário de Augusto. Já com a idade de 9 anos, proferiu diante da tribuna róstrea o elogio ao seu pai morto. Mais tarde, na adolescência, acompanhou o carro de Augusto no triunfo do Anzio, montando o cavalo do tiro dianteiro esquerdo, enquanto Marcelo, filho de Otávio, cavalgava ao da direita. Também veio a presidir os Jogos Acácios e os Jogos Troianos do Circo, onde dirigia o grupo dos rapazes mais idosos. Ao envergar a toga viril, passou a juventude e todo o intervalo decorrido, até a sua elevação ao principado sem fazer nada de importante. Apenas ofereceu 2 combates de gladiadores, um em memória do pai e outro em memória do avô, Druso, em tempos e lugares diferentes. A primeira vez no Fórum, a segunda, no anfiteatro. Gladiadores eméritos aí se apresentaram, mediante a soma de 100.000 sestércios.
Ofereceu também jogos, sempre com magnificência, a expensas da mãe e do avô. Desposou Agripina, filha de Marco Agripa e neta de Cecílio Ático, cavaleiro romano, a quem Cícero enviara cartas. Teve dela um filho, Druso, e mesmo dando-se bem com a mulher e tê-la novamente engravidado, viu-se forçado a repudiá-la, e casar-se às pressas com Júlia, filha de Augusto. Isto aconteceu com grande angústia, pois Tibério se sentia estreitamente ligado a Agripina e condenava a conduta de Júlia, que mesmo quando seu primeiro marido ainda estava vivo, ela lhe fizera antecipações amorosas, em público à vista de todos. Lamentou muito ter se divorciado de Agripina, e ao encontrá-la certa feita por acaso, atirou-lhe olhares tão ardentes e tão cheios de lágrimas, que evitou ela lhe aparecer de novo dali por diante. A princípio, viveu bem com Júlia, amando-se ambos mutuamente, porém logo se afastou dela, a ponto de dormirem em leitos separados. Um filho, prova desse enlace, nasceu em Aquileia, mas morreu ainda criança. Na Germânia perdeu seu irmão Druso, e conduziu seu corpo até Roma, acompanhando-o a pé durante todo o trajeto. Estreou suas funções cívicas, defendendo no tribunal de Augusto, o rei Aquelaus, os Tralianos e os Tessalianos, todos em processos diferentes. Também interveio no Senado, a favor dos habitantes de Laodiceia, Tiatira e de Quio, vítimas de um tremor de terra, e que imploravam socorro. Acusou do crime de lesa majestade a Fábio Cipião, fazendo que o condenassem porque conspirava contra Augusto, ao lado de Varão Murena. Ao mesmo tempo, ocupava dois cargos, o de provedor de mantimentos, que começavam a tornar-se reduzidos, e o de visitador dos ergástulos da Itália, cujos senhores haviam incorrido no odiosidade pública. Belicamente, iniciou como tribuno militar na expedição contra os cântabros. Mais tarde, conduzindo um exército ao Oriente, restituiu a Tigrana o reino da Armênia, e do alto do seu tribunal colocou o diadema na sua cabeça. Recebeu também o estandarte que os partos haviam arrebatado a Marco Crasso. Depois disso, governou cerca de um ano a Gália Comata, agitada pelas incursões dos bárbaros e pelas discórdias dos chefes. Fez então a guerra da Rétia e da Vindelícia, em seguida, a da Panônia e finalmente, a da Germânia. Na da Rétia e da Vindelícia, submeteu os povos dos Alpes. Na da Panônia, transplantou para a Gália 40.000 homens que se entregaram sem condições, e os estabeleceu nas terras que lhe haviam sido concedidas ao longo do rio Reno. Em virtude dessas façanhas, recebeu a ovação, e segundo outras opiniões, foi o primeiro que entrou na cidade num carro com ornamentos triunfais, gênero novo de glorificação, que ninguém antes dele se atribuíra jamais. Conseguiu magistratura sem ter atingido ainda a idade necessária, e exerceu ininterruptamente a questura, a pretoria e o consulado. Após um intervalo, foi cônsul pela segunda vez e recebeu até o poder tribunício por 5 anos. Porém, com uma tal sorte de prosperidade, e em pleno viço da mocidade, resolveu subitamente retirar-se e afastar-se o mais possível da cena política. Tal atitude pode ter sido determinada pelo desgosto da mulher, Júlia, a quem não ousava nem acusar, nem repudiar, mas também a quem não mais podia suportar. Ou então, para evitar a assiduidade da censura, e afirmar sua autoridade pela ausência ou reforçá-la até mesmo no caso de que a República viesse a necessitar de seus serviços. Pensam alguns, que ao chegarem à idade adulta os filhos de Augusto, ele lhes tivesse concedido, espontaneamente, o segundo grau, que ele mesmo durante muito tempo ocupara, e por assim dizer usurpara, a exemplo de Marco Agripa, que tendo sido chamado à vida pública, se achava retirado em Mitilene, para que sua presença não parecesse a de um concorrente ou a de um censor. O próprio Tibério confessou mais tarde este último motivo. Sob o pretexto de estar saciado de honras e da necessidade de repouso, solicitou uma licença e nem retornou às funções, não cedendo nem às vivas instâncias de sua mãe nem às súplicas do seu avô, que se queixou no Senado, de ficar assim abandonado. Como procurassem retê-lo sem consentimento, passou 4 dias sem comer, e enfim, foi-lhe concedida licença política para poder partir. Deixou em Roma a mulher e o filho, e desceu rapidamente a Ostia, sem responder uma só palavra aos que o acompanhavam, e dentre eles abraçou uns poucos, e só na ocasião de deixá-los. De Ostia, pretendia estender viagem às costas da Campânia. Quando soube da enfermidade de Augusto, parou um pouco, porém,
como se espalhasse o boato de que ele se retirara para lá para ver se realizar suas maiores esperanças, e ganhar cada vez mais reputação, embarcou com um tempo desfavorável para a ilha de Rhodes, cujo clima doce e salubre o havia encantado, ao visitá-la de volta da Armênia. Ali, contentou-se com uma casa modesta e um domínio que não era vasto, levando uma vida de simples cidadão, passeando pelos ginásios, sem litores nem criados, e a entreter relações com gregos quase no mesmo pé de igualdade. Certa manhã, manifestou seu desejo de visitar todos os doentes da cidade, mas seu pensamento foi compreendido às avessas, e os que o rodeavam expediram ordens para que todos os doentes fossem transportados para uma galeria pública e ali classificados, segundo o gênero da doença de cada um. Tibério, impressionado com este espetáculo imprevisto, vacilou durante muito tempo sobre o que devia fazer, e acabou por visitá-los apenas em redor, e a pedir desculpas junto do mais fraco e do mais obscuro cidadão, uma única vez, pois o fato não mais se repetiu. Pareceu exercer os direitos que lhe conferia o poder tribunício, como era assíduo às escolas e ao curso dos professores, travou certa vez uma violenta discussão com um deles. Tibério voltou tranquilamente para casa, mas depois retornou acompanhado de litores, chamou o seu insultador à barra do tribunal pela voz de um arauto, e o remeteu à prisão. Por estes tempos, avisaram-no que sua mulher Júlia havia sido condenada por devassidão e adultério, e que a sua separação fora pronunciada em seu nome, pela autoridade de Augusto. Embora Tibério ficasse contente com a notícia, achou que era de seu dever escrever várias cartas para que o pai dela perdoasse a filha e para que se lhe deixasse, fossem quais fossem os agravos feitos, todo o dote que lhe fora concedido. Ao terminar o tempo do seu tribunato, confessou afinal que a sua partida de Roma não tivera outro escopo senão o de evitar qualquer suspeita de rivalidade com Caio e Lúcio. Todos o viam firme e comodamente no segundo lugar, por isso sentiu confiança de pedir para o futuro que se lhe permitissem licença para voltar e rever os entes queridos, de quem tinha saudades. Não obteve a licença para voltar, e chegou a ser advertido de que não mais se lembrasse dos parentes, dos quais antes manifestara tanto desejo de se afastar. Ficou então em Rhodes contra sua vontade, e a muito custo conseguiu por intermédio de sua mãe, que Augusto, para cobrir esta afronta, lhe permitisse o apresentar-se como seu lugar-tenente. Porém, desde então viveu não somente como homem particular, mas como homem suspeito e timorato, escondido no interior da ilha, evitava visitas de cortesia com que o atormentavam os navegantes daquelas paragens, pois ninguém assumia um posto de comando ou um qualquer cargo sem escalar em Rhodes. Teve, ainda, os maiores motivos para inquietação, tendo ido a Samos, a fim de visitar Caio, seu afilhado, encarregado do Oriente, constatou que as acusações de Marco Lólio, companheiro e mestre de Caio, o malquistaram com este. Foi suspeitado também de se ter servido de alguns centuriões que lhe deviam o posto, os quais após haverem dado baixa, se reuniam no seu acampamento, e de confiar a vários companheiros comissões equívocas. Parece que Tibério queria assim, sondar o pensamento de cada um a respeito de uma próxima mudança. Como essa suspeita fosse confirmada por Augusto, ele não cessou de manter vigilância, fosse de que espécie fosse, sobre suas ações e sobre suas palavras. Tibério renunciou também aos exercícios habituais de equitação, e abandonando o vestuário patrício, ficou reduzido à capa e às sandálias gregas. Viveu cerca de 2 anos neste estado, cada dia mais desprezado e mais odiado, a tal ponto que os habitantes de Nemauso derrubaram-lhe os retratos e as estátuas. Num jantar de amigos, em que se falou dele, um conviva prometeu a Caio embarcar, logo e logo para Rhodes, se assim o ordenasse, e lhe trazer a cabeça do exilado. Era assim que chamavam a Tibério, foi portanto o medo e o perigo, que o forçaram a juntar seus pedidos aos de sua mãe, para solicitar sua volta. Graças ao acaso que o ajudou, Augusto havia resolvido nada decidir a este respeito, senão de acordo com a vontade do seu filho mais velho. Ora, este estava então malquistado com Marco Lólio, e mostrou-se assim, tratável e indulgente para com Tibério. Caio o permitiu, Tibério foi chamado de volta, mas sob a condição de que não se imiscuiria, nem se ocuparia, absolutamente do governo. Assim, após 8 anos de ausência, retornou com grande e inabalável esperança no futuro, concebida de acordo com os presságios que tivera desde o início de sua vida.
É dito que Lívia, sua mãe, quando grávida, queria saber por prenúncio se teria um menino, e roubou um ovo de uma ninhada de galinha, e o chocou entre suas mãos e as de suas servas, e dele saiu um pinto magnífico provido de crista. Já o astrólogo Escribônio prevera um brilhante destino à criança, chegando a assegurar que ela reinaria um dia, mas sem as insígnias da realeza, isso porque o poder dos Césares ainda era desconhecido. No começo da sua primeira expedição, como conduzisse o exército pela Macedônia para alcançar a Síria, aconteceu incendiarem-se repentina, e casualmente, os altares de Filipe, consagrados outrora às legiões vitoriosas, sem demora, ao chegar à Ilíria, consultou o oráculo de Gerião, que o aconselhou a jogar os dados de ouro na fonte de Apona, a fim de obter uma resposta às suas perguntas. Assim, ao jogá-los botou o mais alto número e ainda hoje, se podem ver esses dados no fundo da água, e poucos dias antes de ser chamado, uma águia como jamais se vira em Rhodes, pousou na cumeeira da sua casa. Na véspera do dia marcado para sua partida, queimou-se completamente sua túnica. Foi assim que pôde compreender toda a sabedoria do astrólogo Trásilo, que ele fizera vir à sua casa como mestre de filosofia, e que lhe afirmara que um navio apercebido ao longe lhe traria satisfação. Isto na mesma ocasião em que Tibério, ao ver os acontecimentos tomarem um rumo contrário às suas predições, resolveu num passeio atirar Trásilo ao mar, como impostor e indigno detentor dos seus segredos. De volta a Roma, fez seu filho Druso estrear no Fórum, depois deixou as Carinas e a casa de Pompeu para residir nas Esquílias, nos jardins de Mecenas. Ali, entregou-se inteiramente ao repouso, limitando-se apenas aos deveres de um particular, sem se ocupar de nenhuma função pública. No espaço de 2 anos, faleceu Caio e Lúcio, e Tibério foi adotado por Augusto, ao mesmo tempo que seu irmão Marco Agripa, depois de ter sido ele próprio, obrigado a adotar Germânico, filho de seu irmão. Desde então, não mais agiu como chefe de família, não mais enfeixou nenhuma soma de direitos que a adoção lhe fizera perder, não fez nenhuma doação, não concedeu nenhuma alforria, não recebeu nem mesmo heranças e legados, senão a título de pecúlio. A partir deste momento nada foi negligenciado, no sentido do fortalecimento da sua autoridade. Depois da exclusão e do afastamento de Agripa, reavivou-se nele uma única esperança, a de alcançar a sucessão. Concederam-lhe novamente o poder tribunício por 5 anos, confiaram-lhe a tarefa da pacificação da Germânia. Após haverem apresentado a Augusto as suas credenciais, os embaixadores dos partos receberam ordem para o procurarem na sua província. Assim que teve notícia da defeção da Ilíria, começou a cuidar de uma nova guerra, que foi a mais importante de todas as guerras exteriores, excluídas as guerras púnicas. Empregou durante 3 anos, 15 legiões e um igual número de forças aliadas, em meio a grandes dificuldades de toda sorte e da carestia do trigo. Embora fosse chamado várias vezes, perseverou menos de medo do que pelo receio de que um inimigo vizinho e poderoso viesse a perseguir os romanos, caso estes batessem em retirada. E foi fartamente recompensado pela sua perseverança, pois submeteu e reduziu ao seu poder toda a Ilíria, que se estende entre a Itália, o reino da Nórica, a Trácia e a Macedônia, entre o Danúbio e o Golfo do Mar Adriático. A oportunidade deste êxito rematou-lhe a glória já grande, pois quase ao mesmo tempo Quintílio Varo pereceu na Germânia, com 3 legiões, e ninguém duvidava que vencedores, os germanos se juntassem aos panonianos, se antes deste desastre a Ilíria não fosse conquistada. Em virtude destes altos feitos, conferiram-lhe o triunfo e muitas outras notáveis honrarias. Senadores propuseram-se lhe desse o sobrenome de Panônico, outros, o de Invencível, outros, o de Piedoso. Augusto, porém, se opôs a esses sobrenomes, alegando que Tibério se contentaria com o que ele lhe deixasse após a morte. Ele próprio adiou seu triunfo, por causa do luto de que se cobrira a cidade com a derrota de Varo. Todavia, fez a sua entrada em Roma revestido da toga pretexta. E coroado de louros, subiu ao tribunal que se lhe erguera nos recintos. Enquanto o Senado se conservava em pé, Tibério se sentou com Augusto entre os 2 cônsules. Após haver saudado o povo, foi conduzido de templo em templo. No ano seguinte retornou à Germânia, como estivesse convencido de que o desastre de Varo houvera sido causado pela temeridade e descuido daquele chefe. Nada mais fez sem ouvir a opinião dos seus conselheiros. Ele, que até então a ninguém mais consultava senão a sua própria vontade,
começou a apresentar a várias pessoas os seus planos de guerra, redobrando-se de vigilância. Na ocasião de passar o Reno, restringiu a bagagem a uma quantidade determinada, e não autorizou a travessia senão depois de montar guarda à margem do rio, a fim de verificar a carga das carretas, e impedir a condução do que não fosse necessário. Já do outro lado do Reno, tomou por princípio não se alimentar a não ser sentado na relva, e nela dormir sem fazer uso da tenda, de dar sempre por escrito as suas instruções para o dia seguinte, embora se tornasse necessário às vezes fazer face a face a um caso imprevisto, e advertia a todos que se alguma dúvida surgisse, a ninguém mais deveria recorrer a não ser a ele, fosse a qualquer hora do dia ou da noite. Exigiu uma disciplina severa, e pôs em vigor todas as antigas maneiras de punição e desmoralização, chegando ao ponto de degradar um comandante de legião, por ter mandado soldados caçarem na outra margem do rio, acompanhados de um liberto seu. Acreditava muito pouco na sorte e no acaso, mas batalhava com mais confiança quando nas vésperas, de repente e sem nenhuma causa conhecida, seu lume esmorecia e se apagava espontaneamente, presságio que em todos os seus empreendimentos, dizia ele, não o tinha enganado nunca, nem a si nem aos seus antepassados. Porém, num dia de vitória, por pouco não foi assassinado por um tal bruteiro, notado pelo seu estado de perturbação quando se dirigia para entre os que o cercavam, foi barrado e posto na tortura, e confessou o crime que premeditara. Ao término de 2 anos, retornou da Germânia para Roma, onde celebrou o triunfo que lhe foi conferido, escoltado de lugar-tenentes, aos quais concedera os ornamentos triunfais, mas antes de dirigir-se ao Capitólio, desceu do carro, e atirou-se aos pés do seu pai que presidia ao ato. Estabeleceu em Ravenna, cumulando de formidáveis recompensas, a Báton, chefe Panônio, em sinal de agradecimento por tê-lo deixado escapar de uma posição desvantajosa, onde se achava cercado com o seu exército. Ofereceu ao povo um festim de 1000 mesas, e distribuiu aos cidadãos 300 sestércios por cabeça. Dedicou também um templo à Concórdia, e outro a Castor e Pólux, em seu nome e em nome de seu irmão, à custa de presa de guerra. Pouco depois, os cônsules o autorizaram por lei, a partilhar com Augusto, da administração das províncias e a fazer com ele o recenseamento. Encerrou as festas lustrais e partiu para a Ilíria, mas chamado inopinadamente, encontrou Augusto quase à morte mas conseguindo respirar ainda. Ficou a sós com ele em conferência secreta, durante um dia inteiro, conforme acredita-se geralmente que depois desta entrevista secreta, os criados de quarto de Augusto ouviram-no gritar logo após a saída de Tibério, infeliz povo romano, que vai cair sob tão pesadas mandíbulas. Segundo dizem outros, Augusto o repreendia publicamente, sem nenhuma dissimulação, seu caráter feroz, a ponto de interromper bruscamente qualquer conversação livre e alegre que porventura estivesse entretendo, assim que o via se aproximar. Augusto só resolveu adotá-lo depois de vencido pelas insistências da mulher, ou então movido pela ambição, sem suspeitar que um dia tal sucessor lhe fosse causar tanto arrependimento. Mas, pesados os vícios e as virtudes de Tibério, ele tivesse achado que as virtudes constituíam maior volume, tanto que em plena assembleia jurou que o adotava pelo interesse da república. Em numerosas cartas, ele o encara como um guerreiro habilidoso e como o único apoio do povo romano. Entre outros exemplos, segue algumas passagens, escrito está: adeus meu delicioso Tibério, sê feliz na tua empresa, general querido do meu coração e das musas, adeus, delicioso Tibério, possa eu ser tão feliz quanto tu és o mais valente dos homens, e o mais completo dos chefes. Em outra parte, se escreve: que esplêndida ordem reina nos teus quartéis de verão, quanto a mim, meu caro Tibério, penso que não se pode chefiar mais sabiamente do que tu, no meio de tantas dificuldades e com soldados tão indolentes. Todos os que te seguiram afirmam que este verso pode ser aplicado em relação a ti, um único homem, vigilante, restabeleceu o Estado. E também, embora se me depare um negócio que exija maduras reflexões, ou me sobrevenha um forte acesso de humor, eu te juro, tenho saudades de ti, meu Tibério, e estes versos de Homero me vêm logo à memória. Se ele me acompanhar, retornaremos ambos os dois do meio das chamas, portanto é sábio o seu espírito. Suplico-te que te poupes, pois se soubermos que estás doente, eu e tua mãe morreremos de dor e a supremacia do povo romano ficará em perigo. Pouco importa que a minha saúde seja boa ou má, o que é preciso é que a tua seja boa.
Adjuro os deuses a que te conservem entre nós e te concedam sempre ótima saúde, caso eles não detestem o povo romano. Tibério não tornou público o falecimento de Augusto senão depois do assassínio do jovem Agripa. Foi um tribuno militar, encarregado da sua guarda, que o assassinou, depois de lhe haver lido a sentença de morte. Não se sabe se Augusto havia deixado esta ordem ao morrer, com o fito de suprimir todo e qualquer motivo de perturbação após o seu desaparecimento, ou se Lívia a ditara em nome de Augusto, com a aprovação ou sem a ciência de Tibério. Ao anunciar-lhe o tribuno que havia cumprido a sua ordem, Tibério respondeu-lhe que não dera ordem alguma, e que ele, o executor, fosse prestar contas ao Senado. Sem dúvida, César não procurava, no momento, outra coisa senão evitar o ódio. Bem depressa, porém, deixou essa questão cair no esquecimento. Em virtude da sua investidura tribunícia, convocou o Senado, deu início a uma alocução e em seguida rompeu em soluços como se não pudesse conter a sua dor. Exclamou: "Fora melhor perder a vida com a palavra", e entregou seu manuscrito a Druso, para que o lesse. Sem demora, trouxeram o testamento de Augusto. Dentre os seus signatários, só os da ordem senatorial tiveram licença para se aproximar. Os demais reconheceram suas chancelas fora da cúria, e um liberto procedeu à leitura. O testamento começava assim: "Já que uma sorte funesta arrebatou-me os meus 2 filhos Caio e Lúcio, eu nomeio Tibério César meu herdeiro para a metade e mais uma sexta." Este fato aumenta ainda mais as suspeitas dos que pensam que Augusto o instituíra seu sucessor mais por necessidade do que por preferência, de vez que se não furtou a semelhante preâmbulo. Embora não tivesse hesitado em apoderar-se repentinamente do principado e em exercê-lo, embora houvesse tomado uma guarda militar, isto é, a força e a aparência da soberania, recusou-a durante muito tempo com extrema prudência. Ora criticava os amigos que o exortavam, dizendo que eles ignoravam o monstro que era o império, ora punha em dúvida com as suas respostas ambíguas, e uma indecisão com astúcia, o Senado que o reclamava, jogado aos seus pés. Muitos senadores chegaram a perder a paciência e um deles gritou no tumulto: "Ou aceitas ou desistes." Um segundo lançou-lhe no rosto que os outros geralmente tardavam em cumprir as promessas, mas que ele tardava em prometer o que lhe cumpria. Enfim, aceitou o governo do império quase à força, a deplorar a miserável e pesada servidão que se lhe impunha, mas não sem deixar de manifestar a esperança de algum dia desvencilhar-se de tal fardo. Suas palavras textuais foram: "Até que chegue o tempo em que vos pareça justo conceder algum repouso à minha velhice." A causa da sua hesitação residia no fato de temer iminentes perigos que o ameaçavam, de todos os lados, o que o levava a dizer que estava entre a espada e a parede. Um escravo de Agripa chamado Clemente reunira um grupo respeitável de homens, para vingar seu senhor. Lúcio Escribônio Libo, cidadão nobre, preparava uma revolução, além de registraram-se 2 revoltas de soldados, na Ilíria e na Germânia. Estes 2 exércitos manifestavam pretensões extraordinárias, e antes de tudo, exigiam um soldo equiparado ao dos pretorianos. Os soldados de Germânico recusavam-se a aceitar um príncipe que não foi nomeado por ele e incitavam vivamente o seu comandante para que tomasse o poder nas mãos. Germânico se opôs a isso com firmeza. Tibério, temeroso deste perigo, mais do que qualquer outro, pediu ao Senado que lhe indicasse as funções que achasse mais conveniente, nenhuma, porém, que lhe não fosse dado desempenhar sozinho, e nas quais se lhe associassem um ou mais colegas. Fez correr também que se achava enfermo, a fim de que Germânico esperasse mais pacientemente uma próxima sucessão, ou a partilha do principado. Apaziguadas as sedições, armou uma cilada para Clemente, submetendo-o ao seu poder. Quanto a Lúcio Escribônio Libo, como não desejava iniciar o seu reinado com crueldades, somente 2 anos depois o acusou perante o Senado, contentando-se, durante todo esse tempo, em tomar apenas algumas precauções. Certa vez, que sacrificava com ele entre os pontífices, fez-lhe dar em vez de uma faca de ferro, uma de chumbo, de outra feita. Lúcio Escribônio Libo pediu-lhe uma entrevista secreta, ele não lhe concedeu senão em presença do seu filho Druso, e assim mesmo, pegando-lhe da mão até ao fim da conferência, como se tivesse necessidade de se apoiar nele, ao caminhar de um lado para outro. Livre de qualquer temor, conduziu-se a princípio com muita moderação,
e quase como um cidadão particular. Das numerosas e magníficas honrarias, aceitou poucas, e mesmo assim só as mais modestas. Como o dia do seu nascimento coincidia com o dos pequenos jogos circenses, permitiu a muito custo que se lhe desse como homenagem, um carro com 2 cavalos. Não aceitou nem templos, nem flamínios, nem sacerdotes, proibiu que se lhe erigissem estátuas e imagens, sem licença da sua parte. E quando permitia, era somente sob a condição de que não fossem colocadas entre as efígies dos deuses, mas entre os ornamentos dos edifícios. Opôs-se também a que se jurasse em seu nome, em qualquer ato, e a que se desse ao mês de setembro o nome de Tibério, e ao de outubro o de Lívio. Recusou da mesma forma, o prenome de imperador, e o sobrenome de pai da pátria, assim como a coroa cívica, que se queria colocar no vestíbulo do seu palácio. Não aditou, mesmo nas cartas, nome de Augusto, se bem lhe coubesse por herança, salvo nas dirigidas aos reis e aos soberanos. Não exerceu mais do que 3 consulados, durante poucos dias, o segundo por 3 meses, e o terceiro, na sua ausência até aos idos de maio. Era tal a sua aversão à lisonja, que jamais permitiu a nenhum senador escoltar a sua liteira, fosse para saudá-lo ou fosse para lhe falar de negócios. Uma personagem consular lhe tinha ido pedir desculpas, e querido se lhe atirar aos seus pés, mas foi tão brusca a sua saída que ela caiu no chão. Se numa conversação ou em qualquer discurso dele, se falasse de maneira excessivamente bajuladora, não hesitava em interromper, repreender e obrigar a pessoa a mudar logo de expressão. A quem quer que lhe chamasse senhor, fazia sentir tão mal, que assim não mais lhe desse esse nome injurioso. Como lhe falasse alguém das suas ocupações sagradas, e lhe fizesse sentir outra pessoa, que se apresentara ao Senado em virtude de uma ordem sua, Tibério obrigou-os a mudarem de linguagem, e a substituírem ordem por conselho, e sagradas por laboriosas. Era indiferente aos ultrajes, aos boatos maledicentes, e aos versos difamatórios espalhados contra ele e contra os seus. Costumava dizer que num estado livre, a língua e o espírito também deviam ser, da mesma forma, livres. O Senado, porém, lhe pedia reconhecer como crime essa espécie, e perseguir os culpados. Ele respondeu: nós não temos tempo para nos ocuparmos disso, temos trabalhos mais numerosos. Se abrirmos essa porta, não faremos mais nada, e sob este pretexto todas as inimizades particulares se voltarão contra vocês. Há ainda dele, estas proposições cheias de moderação pronunciadas no Senado, disse ele: se alguém fala de mim de modo contrário, eu devo me esforçar para prestar-lhe conta dos meus atos e das minhas palavras. Se porém ele persistir, então eu o odiarei à minha maneira. Colocando-se no Senado, contra uma opinião de Quinto Ratério, falou: perdoa-me, te peço, se como senador combato teu parecer com tanta liberdade. Depois, dirigindo-se a todos disse: tenho dito muitas vezes e hoje o repito, padres conscritos, um príncipe útil e bom, que investistes de um poder tão grande e tão ilimitado, deve ser escravo do Senado e quase sempre, de todos os cidadãos, e mais ainda, de cada um em particular. Não houve nenhum negócio, pequeno ou grande, público ou particular, do qual não prestasse contas aos padres conscritos. Consultava-os a propósito dos impostos, dos monopólios, dos edifícios a serem construídos ou reparados, e até mesmo sobre os recrutamentos e licenciamentos militares, sobre a distribuição das legiões e das tropas auxiliares. Perguntava-lhes ainda, quais generais deviam ser conservados nos postos de comando, a quem entregaria a direção das guerras extraordinárias, e em que sentido e de acordo com quais fórmulas, se devia responder às cartas dos reis. Assim, Tibério obrigou um prefeito de cavalaria, acusado de haver praticado violências e rapinas, a defender-se perante o Senado. Não se queixava das decisões tomadas contra os seus pareceres, se bem que se opusesse à ausência dos magistrados eleitos, a fim de que fossem pela sua presença investidos nos seus respectivos cargos. Assim um pretor designado, obteve dele uma missão livre. Certa vez, opinou que permitisse aos habitantes das margens do Trébia, o emprego de determinada soma que lhes fora legada, para a construção de uma estrada, mas não pôde conseguir que a vontade do testador deixasse de ser ratificada. Certa ocasião, vez em que o Senado procedia ao voto por divisão, ele passou-se para o lado da minoria e ninguém o acompanhou.
Também, em absoluto nada se fazia a não ser com a intervenção dos magistrados e segundo o direito consuetudinário. Tal era a autoridade dos cônsules, que embaixadores da África iam procurá-los para se queixar de que César, a quem se haviam dirigido, tratava dos seus processos com lentidão. Isto, porém, não causava a mínima surpresa, pois o próprio César se levantava diante dos cônsules e lhes abria passagem. Repreendeu consulares colocados à frente de exércitos, por não prestarem conta ao Senado de nenhum dos seus atos, e por pedirem a ele. Tibério, opinião sobre a atribuição das recompensas militares, como se lhes faltasse autoridade para dispor delas como bem quisessem. Cumulou de elogios a pretor, que ao tomar posse do seu cargo fizera reviver o uso de louvar publicamente os antepassados. Acompanhou até a pira, os funerais de alguns ilustres cidadãos, e demonstrou igual modéstia a respeito de pessoa de menor condição. Já com os magistrados de Rhodes, que lhe endereçassem em nome da cidade, cartas sem assinatura, mandou chamá-los, e longe de lhes fazer a menor censura, limitou-se a ordenar-lhes apenas, que as assinassem, e em seguida os demitiu. A Diógenes, o gramático, com quem se habituara a discutir todos os sábados, recusou-lhe a audiência particular que lhe foi pedida, e mandou-lhe dizer através de um pequeno escravo, que voltasse no 7º dia. Como este gramático apresentou-se à porta do seu palácio em Roma, para saudá-lo, passado aquele prazo, contentou-se em adverti-lo que retornasse a voltar ao fim de 7 anos. Aos governadores, que aconselhavam impor às províncias novos impostos, respondeu que um bom pastor devia tosquear o seu rebanho, e não esfolá-lo. Pouco a pouco, começou a mostrar-se como príncipe, e a governar como tal. Sua linha de conduta, incerta durante muito tempo, tornou-se rapidamente conveniente e adaptada ao interesse público. A princípio, só intervinha para impedir abusos, assim, cassou alguns decretos do Senado e muitas vezes se ofereceu aos magistrados como conselheiro, no julgamento de certas causas. Sentava-se ao lado deles, ou frente a frente no primeiro lugar, se corria o boato de que um acusado ia por proteção, escapar às penas da lei, ele aparecia de repente, e ou do seu lugar, ou do tribunal do questor, lembrava aos juízes o espírito das leis, o juramento, e o delito de que deviam tomar conhecimento. E caso notasse a infiltração de abusos nos costumes públicos, em virtude de incúria ou de usos perniciosos, tratava logo de corrigi-los. Comprimiu a despesa dos jogos e dos espetáculos, reduzindo o salário dos atores e determinando o número de parelhas de gladiadores. Queixava-se vivamente de que os vasos de Corinto atingissem a preços tão exorbitantes, e que 3 deles fossem vendidos por 30.000 sestércios. Foi de opinião que se fixassem limites ao luxo do mobiliário, e que o Senado regulamentasse todos os anos o preço dos gêneros. A respeito disto, os edis receberam ordem de fiscalizar as tascas e as tavernas, proibindo a venda de pastéis. E para encorajar a economia popular com o seu exemplo, ele próprio mandava levar à mesa nos banquetes solenes as carnes servidas na véspera, afirmando que a metade do javali era tão boa como o javali inteiro. Revogou por édito o beijamão, e estatuiu que os brindes só lhe podiam ser oferecidos nas calendas de janeiro. Costumava elevá-los ao quádruplo por iniciativa própria, fatigado porém, com os incômodos que lhe proporcionavam, durante todo o mês, aqueles que não puderam vir no dia da sua festa, não fez mais nenhuma restrição. Restabeleceu o antigo costume com o qual se punia, por uma assembleia constituída de parentes, a falta de público acusador, as matronas de vida incorreta. Desobrigou um cavaleiro romano do juramento a que estava obrigado, para que pudesse repudiar a esposa, surpreendida em adultério com o seu próprio genro, embora tivesse ele jurado nunca repudiá-la. Mulheres desprezíveis, para escapar das penas legais contra as matronas que esqueciam seus deveres e sua dignidade, tomavam a deliberação de se declararem cortesãs, e os moços mais libertinos, das 2 ordens, submetiam-se espontaneamente à desonra de uma condenação infamante, para não se verem impedidos, por uma proibição do Senado, de comparecer ao teatro ou à arena. A fim de que não se pudesse procurar nenhum subterfúgio, Tibério condenou ao exílio todos esses homens e todas essas mulheres. Proibiu um senador de usar a laticlávia, a faixa larga de tecido púrpura, por ele ter se retirado para o campo nas calendas de julho, unicamente com o propósito de alugar uma casa mais barata em Roma, quando já tinha se acabado seu prazo de férias.
Destituiu um questor, por ele ter abandonado no dia seguinte uma mulher, que lhe coubera por sorteio, na véspera. Interditou a celebração das cerimônias estrangeiras, os ritos egipcianos e judaicos, obrigando os que eram afeitos a essas superstições, a tirarem ao fogo as suas vestes religiosas com todos os seus ornamentos. Sob o pretexto de serviço militar, distribuiu a juventude judaica pelas províncias de clima causticante, exilou da cidade o resto da nação israelita, e os que praticavam culto semelhante, sob pena de servidão perpétua em caso de desobediência. Expulsou também os astrólogos, porém, como estes rogassem e prometessem abandonar a sua arte, foram perdoados. Teve sobretudo, o cuidado de proteger o país contra os bandidos, contra os roubos e as sedições, e distribuiu pela Itália, destacamentos militares mais numerosos do que de costume. Estabeleceu em Roma, um campo para acomodar as cortes pretorianas errantes, que até então ficavam acantonadas ora aqui, ora ali. Reprimiu com extrema severidade os motins populares, e tratou de impedi-los para o futuro, como se verificasse um assassínio, no teatro, por ocasião de uma rixa, baniu os chefes das facções e os atores que deram motivo à querela, e não consentiu em absolvê-los, mesmo com os pedidos que em favor deles, lhe formulou o povo. De Roma, Tibério expediu uma corte e outra, do reino de Cócio, sem lhes dizer o motivo da mobilização. Depois, repentinamente, de armas nas mãos e ao som dos clarins, atirou-os contra a cidade por portas opostas, e pôs para sempre a ferros a maior parte do povo e dos decuriões. Também aboliu o direito de asilo por toda a parte, onde ele estava em vigor. Como os habitantes de Císica se entregassem a violências contra os cidadãos romanos, César, por decreto público, cerceou-lhes a liberdade que haviam adquirido por feito jus, na guerra com Mitrídates. Afogou por intermédio dos seus lugartenentes, os levantes inimigos, sem empreender nenhuma expedição. Compeliu aos seus deveres os reis adversários e suspeitos, porém mais com ameaças e queixas do que pela força, atraiu alguns destes à sua amizade com lisonjas e promessas, e assim os conservou, tais como Germano Marábudo, Rascopolo da Trácia, Arquelau da Capadócia, cujos reinos foram reduzidos a províncias. Durante os 2 primeiros anos que se seguiram seu advento ao império, não pôs o pé fora de Roma. Depois, não se ausentou senão para visitar as cidades vizinhas, e ainda assim, nunca foi além de Ancio. Seu afastamento era raríssimo e durava poucos dias, se bem que anunciasse que retornaria para inspecionar as províncias e os exércitos. Porém, quando perdeu seus 2 filhos, Germânico, que morreu na Síria, e Druso em Roma, retirou-se para a Campânia. Quase todo mundo acreditava e assegurava que ele não retornaria, e que cedo encontraria a morte. De fato, não retornou a Roma e poucos dias depois, na ocasião em que ceava perto de Terracina, numa vila denominada Espelunca, numerosas pedras enormes se desprenderam por acaso da abóbada do prédio, esmagando diversos convivas e domésticos, mas Tibério escapou contra todas as expectativas. Após haver percorrido a Campânia, feito em Capua a consagração do Capitólio, e em Nola do Templo de Augusto, foi esta a razão apresentada para sua viagem, que Tibério foi a Capri. Gostava muito desta ilha, sobretudo pela razão de ela ser acessível apenas por um ponto estreitíssimo da sua costa, e também por ser rodeada de rochas escarpadas imensamente altas, e ainda pela profundeza do mar. Chamado de volta pelo povo em virtude do desastre de Fidenas, onde o desabamento do anfiteatro fizera perecer mais de 20.000 pessoas, durante um espetáculo de gladiadores, passou para o continente e permitiu que dele se aproximasse todo mundo. Mostrou-se assim, mais acessível do que ao partir da cidade, quando proibiu que chegassem perto de si os importunos, e procurou isolar-se de todos os que o procuravam. De volta à sua ilha, abandonou de tal maneira os negócios do Estado que desde esse tempo, nunca mais completou as decúrias dos cavaleiros, nunca mais permutou nem tribunos de soldados, de prefeitos de cavalaria, nem governadores de província. Deixou durante muitos anos a Espanha e a Síria sem legados consulares, permitiu que os partos se apossassem da Armênia, que os dácios e os sármatas saqueassem a Mésia, que os germanos invadissem as Gálias com grande desonra e perigo para o império. Favorecido por um afastamento, que lhe oferecia toda espécie de libertinagem, e que o escondia dos olhares do povo, deu impulso a todos os seus maus vícios, que dissimulara por muito tempo.
Vou narrar um por um, desde as suas origens. Recordo-lhes que nos acampamentos, ao iniciar-se na carreira das armas, em virtude da sua excessiva intemperança, chamavam-no de Claudius Mero, em vez de Nero. Mais tarde, quando já era imperador, na mesma época em que reformava os costumes públicos, passou uma noite e 2 dias consecutivos, a comer e a beber em companhia de Pompônio Flaco e Lúcio Pisão. A um deu a província da Síria, ao outro, a prefeitura de Roma, declarando no decreto de nomeação que eles eram os amigos deliciosos de todas as horas. Em tempos anteriores, Tibério havia admoestado Céstio Galo, um velho libidinoso acusado de infâmia por Augusto, diante do Senado. Nestes novos tempos, convidou-o a cear sob a condição de que ele não modificasse, nem diminuísse em nada a sua maneira de proceder, devendo o serviço ser feito por moças nuas. Aos candidatos mais distintos que disputavam a questura, ele preferia os menos conhecidos para poder esvaziar na mesa um cântaro de vinho à sua saúde. Deu 200.000 sestércios a Anzélio Sabino, por um diálogo em que o cogumelo, o papafigo, a ostra e o tordo disputavam a preeminência. Por fim, instituiu um cargo novo, a administração dos prazeres, confiada a Tito Cesônio Prisco, cavaleiro romano. No seu retiro de Capri, mandou preparar até um teatro para os seus desbragamentos secretos. Reuniu ali trazidos de toda parte, raparigas e favoritos, e inventores de complexos monstruosos a que ele chamava espíntrias, para que enlaçados numa tríplice cadeia, se prostituíssem mutuamente diante dele, e assim deste modo com estes espetáculos, pudessem os seus apetites já amortecidos pela idade, reanimarem-se. Construiu em vários sítios, quartos ornados de quadros e estatuetas de cenas e figuras das mais lascivas, e proveu-se dos livros de Elefântida para que pelas posturas por eles ensinadas, nenhum modelo viesse a faltar. Nas florestas e nos bosques das cercanias, consagrou aqui e ali, lugares a Vênus e distribuiu pelos antros e cavernas rochosas, grupos formados por jovens de ambos os sexos, vestidos de caprípedes e de ninfas, e a ilha passou a ter em forma de trocadilho, o apelido de Caprínio. Cobriu-se de outra infâmia maior ainda e mais ignóbil, na qual custa a crer-se. Tibério, ao que parece, ensinava crianças de tenra idade, as quais costumava denominar de meus peixinhos, a refocilar-se e a brincar entre as suas coxas enquanto nadava, e a pegá-lo com a língua e os dentes. Ensinava também a crianças já fortes, mas não ainda desmamadas, a lhe tomar o órgão tal como fariam com o seio da sua ama de leite, gênero de perversão a que o inclinavam, sem dúvida, sua natureza e sua idade. Como alguém lhe houvesse legado um quadro de Parrásio, em que Atlante entregava complacentemente a boca a Meleagro, e houvesse estipulado que caso esta cena o chocasse, ele receberia em lugar da tela 1.000.000 de sestércios, não somente preferiu o quadro, mas ainda lhe deu um lugar de honra em seu quarto. Recorda-se de forma revoltante certo dia, em que ao oferecer um sacrifício, ficou Tibério seduzido pela beleza daquele infante que lhe apresentava o incenso, não pôde se conter e apenas terminada a cerimônia, mandou pô-lo de lado e o desonrou, molestando-o imediatamente, fez o mesmo com seu irmão que tocava a flauta. Em seguida, mandou-lhes quebrar as pernas, a todos os dois, porque ambos lhe censuraram esse grave opróbrio. Divertiu-se também com a vida das mulheres, mesmo ilustres, como se pôde saber de maneira ruidosa, com a morte de uma certa Malônia, ele mandou buscá-la, e como ela se recusasse com absoluta firmeza a servir de instrumento à sua luxúria, Tibério entregou-a aos delatores e não cessou, durante a ação de lhe perguntar se ela não estava arrependida. Ao deixar a audiência, Malônia humilhada correu para casa, e suicidou-se atravessando o corpo com um gládio, depois de ter gritado em alta voz, de obscena a boca daquele velho pelado e repugnante. Nos jogos que se realizaram em seguida, foram acolhidos com vivos aplausos os seguintes versos da autoria de um atelano: o velho bode lambe a vulva da cabra. Era econômico e agarrado ao dinheiro, jamais pagou salário aos seus companheiros de viagem, limitava-se somente a nutri-los. Não praticou com eles senão uma única liberalidade, e isso mesmo para agradar ao seu avô, logo que os dividiu em 3 classes, segundo a dignidade de cada um. A primeira, distribuiu 600.000 sestércios, a segunda, 400 e a terceira, 300, esta composta daqueles aos quais ele chamava, não seus amigos, mas seus advogados. Não erigiu durante seu reinado nenhum monumento suntuoso, os únicos trabalhos que empreendeu foi no templo de Augusto e na restauração do teatro de Pompeu,
que ainda assim, permaneceram inacabados por muitos anos. Não realizou nenhum espetáculo, e raríssimas vezes assistia aos organizados por outros. Temia que lhe fosse feita qualquer reclamação, mormente depois que se vira forçado a dar liberdade ao comediante Ácio. Mitigou a miséria de alguns senadores, e para livrar-se da obrigação de tal ajuda, declarou que daí por diante só socorreria aqueles que provassem ao Senado a legitimidade das suas necessidades. Assim, a maior parte dos padres conscritos se absteve de reclamar auxílio, por modéstia ou por vergonha. Entre outros figurava Hortal, neto do orador Quinto Hortêncio, que com um patrimônio menos do que medíocre, se casara por instigação de Augusto e tinha 4 filhos. 2 vezes apenas, foi generoso publicamente, uma, quando emprestou ao povo 100 milhões de sestércios, pelo prazo de 3 anos, sem juros, e outra, quando indenizou alguns proprietários de ilhotas, de casas consumidas pelo fogo no Monte Célio. Ao primeiro ato, obrigou um pedido de adjutório do povo, que atravessava uma crise pecuniária. Efetivamente, ele decretara por um senatus consulto, que os usurários inverteriam 2/3 do seu patrimônio em terras, e que os devedores pagariam a mesma proporção das suas dívidas em moeda corrente, medida essa, impossível de ser realizada. O segundo ato, tinha por escopo suavizar a aspereza dos tempos, emprestou tanta importância a este benefício que desejou mudar o nome do Monte Célio para o de Augusto. Quanto aos soldados, a não ser a duplicação das doações do testamento de Augusto, nunca os beneficiou com um gesto de largueza, exceto a concessão de 1000 denários a cada pretoriano para que se não deixassem manobrar por Sejano, e alguns presentes às legiões da Síria por serem as únicas que não colocaram nenhuma imagem de Sejano nos seus estandartes. Não concedeu, senão raríssimas licenças aos veteranos, à espera de que sua velhice lhes traria a morte, e que a morte deles traria a economia. Da mesma forma, não amparou as províncias com o menor auxílio, salvo as da Ásia, em que várias cidades haviam sido destruídas por um tremor de terra. Com o passar dos tempos recorreu à rapina. É notório que o augure Cinéio Lentulus, possuidor de grande fortuna, suicidou-se em virtude do terror e da angústia produzidos por ameaças, vendo-se forçado a instituir Tibério como seu herdeiro universal. Condenou Lépida, senhora da mais alta nobreza, para Gáudio de Quirino, consular riquíssimo e sem filhos, que após 20 anos de divórcio, a acusou de o ter querido envenenar. Além doutros, confiscou os bens dos principais cidadãos das Gálias, das Espanhas, da Síria e da Grécia, sob o pretexto de tão frívolas e impudentes calúnias que a alguns não pôde fazer outra acusação, senão a de que possuíam uma parte dos seus bens em moeda corrente. Numerosas cidades e cidadãos se viram privados das suas antigas imunidades e dos seus direitos sobre as minas e os impostos. Vonono, rei dos partos, expulso pelos seus súditos, refugiado na Antioquia com o seu fabuloso tesouro, sob a proteção do povo romano, foi perfidamente despojado e assassinado. Seu ódio aos parentes irrompeu primeiramente contra o seu irmão Druso, a propósito de uma carta em que este lhe propunha forçar Augusto a restabelecer-lhe a liberdade. Sem demora, investiu também contra outros, bem longe de demonstrar à sua mulher Júlia, ao ser desterrada, sentimentos de afeto e consideração, proibiu-a de sair de casa e de ver quem quer que fosse, embora seu pai lhe houvesse dado uma cidade por prisão. Suprimiu-lhe da mesma maneira o pecúlio que lhe concedera o pai, assim como a sua pensão anual, com a desculpa de respeito ao direito público, e alegando que Augusto nada previra a respeito deste caso em seu testamento. Tolerou escassamente sua mãe Lívia, sob a alegação de que ela reivindicava uma parte de poder igual à sua, evitou entrevistas com ela, para fazer crer assim, que não deixava-se conduzir por seus conselhos, e que às vezes, quando seguia, era com muito custo. Indignou-se quando o Senado lhe propôs mais 2 títulos, um, como o de filho de Lívia, e outro, que se chamasse filho de Augusto. Também não permitiu que se desse a Lívia o título de mãe da pátria, nem que recebesse, em público, nenhuma homenagem assinalada. Advertia sua mãe, com frequência, a que não se metesse em negócios importantes que não convinha a uma mulher, mesmo depois que a viu, por ocasião de um incêndio, perto do templo de Vesta, intervir pessoalmente e concitar o povo e os soldados a combaterem o fogo com ardor, tal como tinha por costume fazer no tempo do seu marido vivo.
Sem demora, a respeito dela, chegou até ao ódio. Ao que parece foram essas as causas que o levaram a odiá-la com toda a alma. Primeiro, porque ela solicitava insistentemente que ele inscrevesse nas decúrias, um homem que recebera o direito de cidadania. Respondeu-lhe Tibério que só o faria sob a condição de mencionar no registro, que este favor lhe foi extorquido por sua mãe. Lívia ficou profundamente ofendida, tirou de um cofre antigo bilhetes de Tibério e os leu, relembrando o que já tinha lhe atendido diante de César no passado. Tibério ficou tão indignado, que ela teve que fugir e se esconder, junto com esses bilhetes por muito tempo. E foi tão grande o atrito com ela, que pensa-se que esse foi o motivo de ele ter se exilado em Capri. Durante os 3 anos que viveu afastado da sua mãe, não a viu senão uma vez, um único dia, e pelo espaço de algumas horas, ao ter notícia de que ela caíra doente, não se apressou em visitá-la, e ao saber de sua morte, demorou tanto a aparecer que ao realizarem o funeral, seu cadáver já estava completamente putrefado. Não consentiu que fossem prestadas honras divinas, dizendo que essa era a vontade de sua mãe. Anulou o testamento de Lívia, e em pouco tempo, levou à ruína todos seus amigos e familiares, mesmo aqueles que ela, ainda moribunda, encarregara da execução do seu funeral. Um dentre estes, pertencente à ordem equestre, foi condenado aos trabalhos forçados. Não demonstrou amor paterno ao próprio filho Druso, nem ao filho adotivo Germânico, odiava os vícios de Druso, que possuía, com efeito, um caráter fraco e levava uma vida dissoluta. Tampouco sentiu sua morte. Apenas terminados os funerais, retomou suas ocupações costumeiras, sem suspender por sinal de pesar, o andamento da justiça. Fez ainda mais, como os embaixadores de Ilion lhe tivessem apresentado pesames um pouco tarde, respondeu-lhes rindo, que ele Tibério, também lhes apresentava em troca, condolências pela perda enorme de um cidadão eminente, chamado Heitor. Mostrou-se tão ciumento contra Germânico, que chegou ao cúmulo de rebaixar seus atos heróicos, como sendo atos inúteis, e de apresentar as suas mais gloriosas vitórias, como funestas à República. Queixou-se no Senado, de que este príncipe tivesse ido a Alexandria, em virtude de uma imensa fome reinante ali, sem ao menos lhe pedir conselhos. Acredita-se até, que se utilizou de Cineio Pisão legado da Síria, para que levasse Germânico à morte. Pensa-se também, que Pisão acusado logo deste crime, teria revelado as instruções de Tibério, se não se visse forçado a mantê-las em segredo. Eis porque escreveu-se em muitos lugares, e gritou-se muitas vezes durante a noite: entrega-nos Germânico. O próprio Tibério confirmou mais tarde esta suspeita, perseguindo também da maneira mais cruel, a mulher e os filhos de Germânico. Como sua nora Agripina se lamentasse, com certa aspereza, após o desaparecimento do seu marido, ele tomando-a pela mão, citou-lhe este verso grego: por que não reinas, minha filha, se acreditas que te fazem injustiça? Desde então, não dignou-se mais a falar-lhe. Certa vez em que ele pôs na mesa algumas frutas, Agripina não ousou comê-las, daí por diante não mais a convidou, fingindo crer que ela o acusava de ter querido envenená-la. Na realidade, toda esta cena estava combinada, para que ele pudesse submetê-la à prova, com o seu oferecimento, e para que ela se pudesse livrar de uma morte segura. Por fim, acusou-a falsamente de pretender refugiar-se ora ao pé da estátua de Augusto, ora junto do exército, terminando por bani-la na Pandatária. Como ela o injuriasse, Tibério fez-lhe arrancar um olho, a golpes de azorrague, por um centurião. Agripina então resolveu morrer de fome, mesmo Tibério constrangendo-a a engolir alimento, obrigando-a a abrir a boca. Ela porém resistiu e morreu. Tibério resolveu então cobri-la de todas as calúnias, e propôs incluir o dia do seu aniversário no rol dos dias nefastos. Exigiu que soubessem que ele não tinha consentido que a estrangulassem, e a arremessassem das gemônias. Mandou passar um decreto em que rendia graças a si mesmo, por ter usado de tal clemência, ao tempo em que consagrava uma oferenda em ouro, a Júpiter Capitolino. Após a morte de seus filhos, restavam-lhe de Germânico 3 netos, Nero, Druso e Caio, e de seu filho Druso, um único neto, também chamado de Tibério. Recomendou aos padres conscritos os 2 filhos mais velhos de Germânico, Nero e Druso. O dia da estreia deles na carreira militar foi celebrado com donativos à plebe. Ao ter conhecimento, porém, de que no princípio do ano se haviam oficiado votos públicos pela conservação deles, observou ao Senado,
que tais honras não deviam ser atribuídas senão ao mérito comprovado e à idade. Desde então, pondo a nu a profunda baixeza do seu caráter, os colocou à mercê das acusações de todo mundo. Depois, como empregasse 1000 ardis para impeli-los à prática de injúrias, e assim comprometê-los, acusou-os numa carta cheia de amargas censuras, e logo que foram declarados inimigos públicos, matou-os pela fome. Nero, na ilha Pôncia e Druso, nos subterrâneos do Palatino. Acredita-se que Nero foi obrigado a suicidar-se quando viu o carrasco, enviado por ordem do Senado, lhe apresentar a corda e os ganchos. Quanto a Druso, privaram-no de alimento a tal ponto que quase comeu a palha do próprio colchão. Os restos mortais de ambos foram dispersos de tal maneira que só a muito custo puderam mais tarde ser recolhidos. Além dos seus antigos amigos e familiares, Tibério se rodeara de 20 dos principais cidadãos de Roma, a título de conselheiros dos negócios públicos. Destes, apenas 2 ou 3 conseguiram salvar suas vidas. Todos os demais pereceram, sob os mais variados motivos, entre outros Hélio Sejano, que na sua ruína, arrastou numerosas pessoas. Tibério o havia elevado ao cúmulo do poder, nem tanto por amizade, mas para enganar, com seus artifícios, os filhos de Germânico, e assegurar a sucessão do império ao neto que lhe restava de Druso. Tibério não foi mais benigno para os seus comensais gregos, cuja companhia lhe agradava particularmente. Certo dia perguntou a um tal de Zênon, que manejava seu idioma natal com extrema correção, que dialeto tão enfadonho era aquele que falava. Zênon respondeu-lhe que era o dialeto dórico. Foi exilado para Cinária, pois Tibério pensara que estava sendo criticado pela sua retirada de outrora. Os habitantes de Rhodes falam o dórico. Como tivesse por costume formular, na mesa, diferentes questões derivadas das suas leituras cotidianas, e soube que o gramático Seleuço se informava dos seus domésticos, a respeito dos autores que ele lia mais seguidamente, para estar assim preparado para as discussões, César o isolou da sua roda de amigos, e mais tarde o levou ao suicídio. Sua natureza era cruel e impassível, não a dissimulou nem mesmo na infância, e parece que foi o seu professor de retórica, Teodoro Gadarel, quem primeiro descobriu sua sagacidade, e a nomeou com assertividade, chamando-lhe de lama diluída em sangue, toda vez que o admoestava. Sua crueldade revelou-se bem claro quando assumiu a autoridade do império, mesmo no começo, quando procurava ganhar o favor do povo fingindo moderação. Um bufão, à passagem de um cortejo fúnebre, encarregou em altas vozes o defunto de dizer a Augusto que a herança que ele deixara ao povo ainda não havia sido entregue. Tibério mandou buscá-lo, pagou a parte que lhe tocava, e o mandou ao suplício, recomendando-lhe que contasse a verdade ao seu pai. Pouco depois, um certo Pompeu, cavaleiro romano, lhe recusava alguma coisa no Senado, ameaçou de prisão assegurando-lhe que de um Pompeu ele faria um Pompiano, gracejo de cruel trocadilhado com o nome do homem, e a sorte do antigo partido político. Por esse mesmo tempo, um pretor lhe perguntara se era necessário perseguir os crimes de lesa majestade, respondeu que era preciso executar as leis, e as fez executar da maneira mais atroz. Certo alguém arrebatara a cabeça de uma estátua de Augusto, substituindo-a por outra, o caso foi levado ao Senado, e em razão da existência de dúvidas a respeito, recorreu-se à tortura. Como o réu foi condenado, esta espécie de crime, a pouco e pouco, tomou tal extensão, que incorria em pena capital qualquer um que batesse num escravo, ou mudasse de roupa, perto da estátua de Augusto. Ou quem entrasse nas latrinas ou no lupanar com uma moeda, ou um anel em que figurasse a sua efígie. A pena capital, também era para quem reprovasse qualquer palavra sua, ou qualquer um dos seus atos. Assim, assassinou um cidadão porque deixara que lhe fossem prestadas homenagens, na sua colônia, no mesmo dia em que haviam sido tributadas outrora a Augusto. Tudo sob pretexto de austeridade e de reforma moral, mas na verdade, só para dar vazão à sua inclinação natural. Tibério cometeu tantos e tamanhos atos de truculência, e de brutalidade, que vários contemporâneos compuseram frases lhe censurando no presente, e lhe predizendo o futuro inverso. Ó duro e desumano, queres que eu te diga tudo em 2 palavras? Então eu digo, que eu morra, se tua mãe puder te amar. Tu não és um cavaleiro, e por quê? Porque mesmo tendo 1000 sestércios, foste exilado em Rhodes. Ó César,
Tu mudaste a idade de ouro de Saturno, e graças a ti, vivemos agora na idade do ferro. O vinho aborrece a Tibério, ele gosta mesmo e tem sede, é de sangue, e o bebe tão avidamente como quem bebe vinho puro. Guarda, ó Rômulo, o teu Silas feliz para ele, mas não para ti. Guarda Mário também se queres, mas somente após a sua volta. Guarda ainda Antônio a excitar as guerras civis, as mãos sujas de mais um assassino, e diga-se é o fim de Roma, pois o que vem do exílio para reinar, reinará em meio ao sangue. Tibério queria a princípio, que estes versos fossem atribuídos a homens que não o podiam suportar, e não representassem a expressão dos verdadeiros sentimentos, que os animavam mais do que da raiva e da cólera. E dizia de vez em quando, que me odeiem, contanto que me aprovem. Cedo, porém, ele próprio demonstrou a verdade daqueles ataques, poucos dias após sua chegada a Capri, no momento em que se achava só, um pescador lhe apresentou subitamente um enorme salmão. Tibério mandou esfregar-lhe a cara com o próprio peixe, pois ficara amedrontado de que este pescador veio ter com ele, por trás da ilha, subindo por cima das rochas escarpadas. O pescador, ao sofrer a pena, felicitou-se por não lhe ter apresentado também uma grande lagosta que havia pescado. Então Tibério mandou rasgar-lhe todo o rosto, com este crustáceo. Puniu também com a morte um soldado pretoriano por haver caçado um pavão num pomar. Durante certa viagem, como se enleasse numa moita a liteira que o conduzia, saltou para fora e quase matou a golpes de Azorrague, o centurião das primeiras cortes, encarregado de reconhecer o caminho. Transbordou-se na prática de toda espécie de atrocidades, não lhe faltavam alvos. Primeiro perseguiu os amigos da sua mãe, depois os seus netos, e sua nora, e por fim os filhos de Sejano e até mesmo os seus simples conhecidos. Foi sobretudo, após a morte deste, que Tibério se mostrou mais perverso, o que serviu para demonstrar claramente que ele não estava acostumado a ser industriado por Sejano, mas que era este quem lhe fornecia as oportunidades de que carecia. Todavia, nas sumárias e breves memórias que escreveu da sua vida, ousou confessar que punira Sejano, porque descobrira seu furor contra os filhos do seu filho germânico. Na realidade, o próprio Tibério mandara matar um deles, mas que em Sejano se caíra a suspeita, e o outro, quando a sua ruína estava já consumada. Seria tarefa muito longa, recordar um a um, todos os seus atos cruéis, aqui repasso apenas alguns, para terem uma ideia no geral. Mas não se passou um só dia, fosse este de festa religiosa, ou não, em que não ficasse marcado por uma execução. Numerosos cidadãos foram acusados sem provas, e condenados com suas mulheres e filhos, e ainda proibia aos parentes chorar os condenados à morte. Importantes recompensas foram conferidas às falsas testemunhas, e aos acusadores. Não contestava o testemunho de nenhum dos delatores, qualquer delito era considerado como capital, mesmo algumas simples palavras podiam se constituir crime. Censurou um poeta, por ter numa tragédia agravado Agamenon com ultrajes. A mesma censura foi feita a um historiógrafo, por ter chamado a Bruto e a Cássio, de os últimos romanos. Tratou da mesma forma desumana a outros autores, mandou destruir suas obras, mesmo elas tendo sido aprovadas muitos anos antes, após a sua leitura, em presença de Augusto. Tirou de certos prisioneiros, não só o consolo do estudo mas ainda a possibilidade da conversação, e do entretenimento. Entre os que estavam convocados a comparecer ao tribunal, uns se feriram a si próprios, em suas casas, certos como estavam da condenação, e para se livrarem das torturas e da ignomínia. Outros tomavam veneno em plena cúria, porém, depois de vistos os seus ferimentos, estando estes, semi-mortos e ainda palpitantes, eram jogados novamente na prisão. Todos os supliciados foram atirados das gemônias e puxados na ponta de um croque. Desta forma e desta escada, num só dia, foram arrastados e atirados 20 indivíduos. Havia entre eles, mulheres e crianças, muitas meninas virgens, e como a tradição proibia seu estrangulamento, elas primeiramente eram violadas pelo carrasco, e só depois estranguladas. Os que desejavam morrer, eram obrigados a viver. Tibério olhava a morte como um castigo muito leve, que ao saber que um réu chamado Carvílio se adiantara ao carrasco, suicidando-se, gritou: "Carvílio me escapou." Certo dia em que visitava as prisões, alguém lhe pediu que apressasse seu suplício. Ele respondeu: "Ainda não me reconciliei contigo."
Sua profunda amargura, diziam vir também pelo motivo, de como tivera conhecimento da maneira como morreu Druso, e seu furor cresceu em demasia. Acreditava que o filho havia sucumbido em virtude de doença e excessos, quando porém, soube que morrera envenenado pela perfídia da sua própria mulher Lívia, e de Sejano, não poupou mais ninguém, nem tormentos nem suplícios. Tão intensamente se entregou a instruir o processo, durante dias inteiros, que ao lhe ser anunciada a chegada de uma personagem de Rhodes, mandou aplicar-lhe a tortura como se fosse um daqueles que deviam ser castigados. Ao reconhecer, porém, o seu erro, ordenou que o matassem para que essa injustiça não fosse divulgada. Vê-se ainda em Capri, o lugar das execuções de onde ele mandava precipitar os condenados, na sua presença, depois de tê-los feito sofrer os mais longos e refinados martírios. Um grupo de marinheiros recebia as vítimas, e espancava os cadáveres a golpes de varas e de remos, de compaixão temerosos de que ainda lhes restasse algum sopro de vida. Tibério imaginara, entre outros gêneros de suplícios, fazer de maneira maliciosa, que seus convivas bebessem grandes quantidades de vinho, e de repente, amarrava-lhes o órgão genital, para que assim, sofressem duplamente com as ligaduras e a vontade reprimida de urinar. Se a morte não se tivesse adiantado e Trásilo não o tivesse persuadido a adiar alguns dos seus projetos, levando-o a esperar por mais longa vida, teria imolado ainda outros inocentes e não teria poupado nem mesmo o seu neto restante, pois Tibério suspeitava de seu neto Caio, e o desprezava como fruto adulterino, e esta suposição não era inverossímil. De vez em quando, ele costumava dizer que Príamo era feliz por ter sobrevivido a todos os seus parentes. De que em meio a tantos horrores, não somente tenha vivido, odiado e detestado, mas ainda exposto ao terror e até mesmo aos ultrajes, provam-no muitíssimos indícios. Proibiu as consultas aos aruispaices em segredo e sem testemunhas, e pretendeu até dissolver os oráculos vizinhos de Roma. Assustado, porém, pela majestade das sortes do preneste, recuou, porque como mandara transportar a Roma, numa caixa hermeticamente fechada, não as encontrou senão depois que a caixa fora levada de volta para o templo. Não ousou licenciar 1 ou 2 consulares, aos quais oferecera províncias, e os reteve junto a si até que lhes fossem dados sucessores, alguns anos após. Durante esse intervalo, conservaram os seus cargos e faziam executar as ordens que recebiam, por lugar-tenentes e auxiliares. Depois da condenação da sua nora e de seus netos, não lhes permitiu que se transportassem de um lugar para outro a não serem cadeados, em liteira fechada e com escolta militar, que por toda parte, impedia pedestres e viandantes de olharem quando estes passavam. Enfim, quando foi para derrubar Sejano, que conspirava, embora visse que se celebrava publicamente o aniversário do seu nascimento, e que em muitos lugares suas estátuas de ouro eram reverenciadas, usou de astúcia e de ardil melhor do que da autoridade imperial. Primeiramente, para afastá-lo do seu lado, sob pretexto honroso, tomou-o como colega no seu 5º consulado, conforme ele lhe havia solicitado, após um longo intervalo e durante a sua ausência. Depois de o ter enganado com a promessa de uma aliança e do poder tribunício, incriminou-o numa carta vergonhosa e miserável, em que, entre outras coisas, pedia aos senadores que lhe enviassem um dos cônsules para conduzi-lo, apesar da sua avançada idade, só, perante a cúria, com uma escolta militar. Mesmo nessa época, cheio de desconfiança e a temer comoções populares, deu ordem para pôr seu neto Druso, ainda detido nos cárceres de Roma, em liberdade, e caso as circunstâncias o exigissem, fazer dele um chefe de Estado, mas isso não veio de fato a acontecer. Tibério possuía à sua disposição navios aprestados para a fuga, a fim de levá-lo, em caso extremo, para junto de uma qualquer das legiões. De quando em quando, observava do alto de um rochedo elevado, sinais que ele fizera colocar ao longe, cada qual de acordo com determinado acontecimento, de medo que os correios chegassem tarde demais. Embora aniquilada a conjuração de Sejano, Tibério nunca mais se tranquilizou, nem se firmou. Durante os 9 meses que se seguiram, não saiu mais da casa de campo, chamada Casa de Júpiter. Mesmo assim, ele recebia várias afrontas de todos os lados, os condenados vociferavam ofensas cara a cara, quer nos libelos depostos sobre a orquestra, e isso ulceravam-lhe a alma inquieta. De tantos modos isto o feriu, que o pudor lhe fazia desejar que todos esses agravos ficassem escondidos.
Muitas vezes os desprezava, e chegava até a publicá-los e difundi-los ele próprio, fingindo assim estar bem. Viu-se retalhado numa carta de Artabano, rei dos partos, em que lhe reprochava os parricídios, os assassínios, a covardia, a luxúria e o convidava a satisfazer o mais breve possível a vontade por ódio tão justo os seus concidadãos, com sua própria morte voluntária, e confessou que pouco faltou para isso. Enfim, anotou seus crimes numa carta, cujo começo é o seguinte: o que escreverei a vós, ó padres conscritos? Ou que não vos escreverei neste momento? Que os deuses e as deusas me façam perecer mais ferinamente do que me sinto perecer todos os dias. Muita gente acreditava que a sua presciência a respeito do futuro lhe dera, antecipadamente, a visão das cruezas e do desdouro que lhe reservava o destino e que por esta razão, desde que assumira as rédeas do império, recusara o título de pai da pátria. Da mesma forma, não permitiu que se jurasse em nome dos seus atos, medroso de que tão grandes honras o fizessem parecer mais indigno ainda. É isto, pelo menos o que se pode concluir do discurso que ele pronunciou sobre esses dois assuntos, quando disse que haveria de parecer sempre consigo mesmo, e que não mudaria de conduta, enquanto se sentisse espiritualmente forte. Entretanto, era preciso tomar cuidado, por exemplo, da maneira por que o Senado se empenhava em seguir os atos de um homem, que podia mudar certas circunstâncias. Afirmava ainda: se jamais duvidastes do meu caráter e do meu devotamento referente a vós, eu anelo a vinda do meu último dia, antes de os ver mudar a meu respeito. O título de pai da pátria não aumentará em nada as minhas honras, e só servirá para que sejais acusados de cumplicidade e leviandade, por terem me dado esse sobrenome, ou de inconstância por haveres sustentado em relação a mim um julgamento contrário. Tibério era forte e resistente, peitoral largo e amplo, seus membros até a extremidade dos pés eram iguais e bem proporcionados, sua mão esquerda era mais ágil e mais forte do que a direita, suas articulações eram tão vigorosas que ele furava com o dedo uma fruta verde intacta, e com a força da articulação de um dedo, feria a cabeça de uma criança e até mesmo a de um rapaz. Sua pele era branca, os cabelos um pouco longos atrás da cabeça cobrindo-lhe o pescoço, esse era um hábito de família. Seu rosto belo, mas sujeito a cobrir-se de espinhas eruptivas, e os olhos muito grandes que enxergavam mesmo de noite nas trevas, mas depois que se entreabriam, após o sono, tornavam-se menos penetrantes. Caminhava com o pescoço tenso e inclinado para trás, o ar melancólico e às vezes silencioso. Não falava, ou falava muito pouco com aqueles que o rodeavam, e falava vagarosamente, com gesticulação amaneirada dos dedos. Anteriormente, Augusto, notando nele todos estes modos desagradáveis, e cheios de arrogância, tratou de desculpá-lo perante o Senado e o povo, declarando que eram defeitos de natureza, e não de caráter. Sua saúde era excelente, e conservou-se inalterada durante quase todo o tempo do seu reinado, se bem que a partir dos 30 anos, tratava sozinho seu talante, sem a ajuda nem conselhos dos médicos. No que se relacionava aos deuses e à religião, era bastante negligente, pois se afeiçoara à astrologia e estava convencido de que tudo no mundo obedecia à determinação do destino. Entretanto, temia excessivamente o trovão. Quando o céu se apresentava ameaçador, Tibério deixava trazer à cabeça uma coroa de louros, porque, como era crença, as folhas do loureiro abrigavam contra os raios. Cultivou, com muito cuidado, as letras latinas e gregas. Em eloquência latina, tomou por guia o velho Corvino Messala, a quem seguira desde a juventude. Seu estilo, porém, à força de afetação e de purismo, tornou-se confuso, embora ele se mostrasse melhor improvisando do que compondo. Escreveu um canto lírico, intitulado Lamentações sobre a morte de César. Da mesma maneira, escreveu poesias gregas, em que imitou Euforião, Riano e Partênio. Estes poetas faziam-lhe as delícias. Mandou guardar seus escritos e seus retratos nas bibliotecas públicas ao lado dos principais autores antigos, o que deu causa a que a maioria dos eruditos lhe enviassem abundantes comentários sobre aqueles autores. Sem embargo, foi sobretudo ao conhecimento da história mitológica que ele se dedicou, e com tal cuidado que ia da ninharia até ao ridículo. Aos gramáticos, espécie de homens a quem se afeiçoara particularmente, como já foi dito, as questões que lhes propunha eram mais ou menos da seguinte forma: quem era a mãe de Acuba? De que nome gozava Aquiles entre as moças?
Quais são as canções habituais das sereias? Enfim, coisas desse tipo. Voltando porém no tempo, relembra o dia em que ele entrou pela primeira vez na Cúria, após a morte de Augusto, apenas para satisfazer a piedade filial e a religião. Ali sacrificou a exemplo de Minos, com incenso e vinho sem tocar flauta, como fez também por ocasião da morte do seu filho. Embora manejasse a língua grega com precisão e desembaraço, não a usou, contudo, em parte nenhuma. Além do mais, dela se absteve no Senado e de tal maneira que, tendo de falar em monopólio, começou desculpando-se por ter de empregar uma palavra estrangeira. Certa vez em que, num decreto do Senado, se lia o vocábulo emblema, Tibério manifestou a opinião de que se devia trocar esse termo alienígena por outro latino, asseverando que se não encontrasse, se deveria recorrer a uma perífrase. Impediu também um soldado, a quem se lhe pedira o testemunho em grego, de responder noutro idioma que não fosse o latino. Durante todo o tempo do seu retiro, tentou 2 vezes retornar a Roma, na primeira vez, se transportando em trireme até os jardins vizinhos da Naumáquia, e soldados enfileirados às margens do Tibre, tinham ordem de fazer voltar todos aqueles que iam ao seu encontro. Na segunda, avançou pela Via Ápia até o 7º Marco Miliário, limitando-se a ver os muros da cidade, sem dela se aproximar, indo embora em seguida. Nunca revelou o motivo dessa decisão, mais tarde, porém, suspeitou-se que o medo era o motivo. Havia também uma serpente que era o seu encanto, certa vez, conforme seu costume, ia dar-lhe alimento da sua própria mão, encontrou-a devorada pelas formigas. Esse fato o advertia contra a violência da multidão. Retornando, pois, às pressas, à Campânia, caiu doente em Astúria. Depois, sentindo-se um pouco melhor, prosseguiu até Circeia, e para afastar qualquer suspeita de doença, assistiu aos jogos militares e animou-se a lançar dardos na arena. Pouco depois, sentiu uma pontada do lado, e uma corrente de ar apanhada já quando estava agasalhado, provocou-lhe uma recaída. Todavia manteve-se firme por algum tempo, e transportando-se para Misena não modificou em nada seus hábitos cotidianos, nem mesmo os festins e outros prazeres, tudo por dissimulação. Seu médico Cárico, como estivesse para gozar férias, ao sair de um banquete e ao tomar-lhe a mão para beijar, pensou Tibério que o Esculápio lhe queria tomar o pulso e convidou-o a ficar, a sentar-se à mesa e prolongou o festim. Não abandonou o veso que tinha de se colocar em pé no meio do triclínio, com um litor ao lado, e saudar chamando pelo nome, cada um dos convivas que o cumprimentasse. Entretanto, como tivesse lido nos atos do Senado que alguns acusados, a respeito dos quais se limitara a escrever que haviam sido apontados por delatores, estavam sendo absolvidos, mesmo sem interrogatório, tremeu, pensando que estava sendo desprezado, e resolveu a todo custo recolher-se a Capri, não ousando mais agir a não ser em lugar bem seguro. Retido, porém, pelas tempestades e pela agravação da moléstia, morreu pouco depois numa vila de Lúculo, com 78 anos de idade e 23 anos de reinado, aos 17 dias antes das calendas de abril, sob o consulado de Cineio Acerrônio Próculo, e de Caio Pôncio Nigrino. Alguns pensam que Caio lhe houvesse dado um veneno, lento e consecutivo, outros, dizem que no declínio de um acesso de febre, lhe tivessem sido negados os alimentos que pedia. Há também quem diga que foi afogado no travesseiro, e que voltando a si, só queria saber do seu anel que havia sido tirado de sua mão durante o desmaio. Sêneca escreveu que Tibério, ao ter compreensão de que ia desmaiar, escondeu seu anel, como quem queria dá-lo a alguém, e instantes depois que voltou a si, colocou-o novamente no dedo, e ficou por muito tempo imóvel com a mão esquerda fechada. De repente chamou seus criados, e como ninguém lhe respondesse, levantou-se, para cair logo em seguida já sem forças, não muito longe do leito. Como prenúncio de sua morte, dias antes, a torre do farol de Capri desabou em virtude de um tremor de terra. Em Misena, a cinza do fogo com que se aquecia o triclínio, já extinto e frio havia tempo, subitamente se acendeu ao fim do serão, e crepitou até alta noite. Sua morte foi recebida com tanta alegria pelo povo, que dado a primeira notícia, todo mundo saiu correndo pelas ruas, alguns gritando, Tibério ao Tibre, Tibério ao Tibre. Outros, suplicavam em altas vozes que a Mãe Terra e aos deuses Manes, não o acolhessem à sua sombra, mas que o mandassem para o meio dos infernos ímpios.
Ainda outros ameaçavam jogar seu cadáver com o croque e as gemônias, exaltados pela lembrança da sua antiga fereza e atrocidades, cometidas ainda recentemente. Como um senatus consulto, determinava que o castigo dos condenados seria adiado para o 10º dia, após a morte de Tibério, era pensamento de todos que a pena de alguns infelizes estava nula e sem efeito desde o dia em que se soube da morte de Tibério, e imploravam a piedade pública. Porém, na ausência de Caio não havia ninguém a quem pudessem recorrer, então os guardas, temerosos de transgredirem as ordens recebidas, e a pena recair sobre eles, estrangularam-nos e os atiraram das gemônias. O ódio cresceu contra o tirano, como se após a sua morte o banditismo ainda subsistisse. Ao transportarem-lhe o corpo de Misena, a maior parte do povo gritava que era preciso conduzi-lo antes, à Atela, e queimá-lo no anfiteatro, porém foi levado a Roma por soldados, e cremado em funeral público. 2 anos antes, Tibério fizera um duplo testamento, um estava na sua mão, e outro na mão de um liberto, eram ambos idênticos, e traziam a chancela de pessoas mais humildes. Por esse testamento, instituiu herdeiros por frações iguais, aos seus netos, Caio, filho de Germânico, e Tibério, filho de Druso, um podendo herdar do outro. Deixou legados também, a numerosas pessoas, entre elas as virgens vestais, a todos os soldados, a cada cidadão romano, e até mesmo aos guardas dos bairros da cidade. Este foi o fim, de Tibério Nero César, teve uma morte rápida, justo ele, que tinha prazer em trazer a máxima dor aos outros, durante o maior tempo possível antes de ceifá-los. Governou por 23 anos, deixando um legado de tristeza e inimizades. Porém, mesmo sendo tão cruel e perverso, o futuro traria mais Césares e mais Neros, bem piores que ele. Você chegou até aqui, e nós te aguardamos no próximo vídeo que trará a leitura do capítulo 4, sobre a vida de seu neto, Caio César Calígula. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e ouça os demais capítulos da vida dos 12 Césares, na playlist do canal. Obrigado.